Boa tarde para você, eu também estava com saudade dela. Amiga do meu coração, Itamar, esposo dela, um casal lindo, fantástico. Nessa sexta-feira, ela está com a gente, sim, de uma forma diferente. É dia do Seu Direito com a doutora Emília Correia. Vinhetinha no ar aí, por favor. É uma parceira sem igual, tenho o maior carinho, o maior respeito, admiração por ela. Sensacional, doutora Emília Correia já está aqui com a gente e se recuperando, não é verdade? Até explica pra gente esse processo pela qual você está se submetendo, como é que está a coisa toda. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora Emília Correia. Boa tarde, Serginho. Muito bom falar com você, muito bom estar no balanço, muito bom fazer o seu direito. Eu estou me recuperando de um procedimento cirúrgico que eu fiz, né? E nos primeiros dias realmente a gente tem que ficar mais quietinha, mas está tudo bem, né? Os primeiros dias foi meio tenebrosozinho, assim, do pós-operatório, mas a cirurgia foi tudo bem, está tudo jóia, eu estou aqui à disposição, viu, Tá querido? bom, Logo, logo querido. estarei aí. Virtualmente está tudo bem, mas pessoalmente é melhor ainda, querida. Muito bom. Olha, doutora Emília, vamos para a primeira pergunta, por gentileza. A gente já se encontra aqui, já estamos à disposição. A pergunta é exatamente essa. Opa, tem um processo em que já existiu decisão de pensão alimentícia e regulação de visitas. Porém, o pai não tem cumprido o estipulado pelo juiz, tanto em relação ao pagamento da pensão, quanto em relação às visitas. Doutora, já que foi determinado que a avó, olha só, acompanharia as visitas na casa do pai, mas ele não permite a entrada no imóvel. Quero pedir que a visita ocorresse em local público para que ela possa acompanhar. Tenho esse direito, doutora Emília Correia? Olha, Serginho, que pergunta interessante, uma pergunta que mistura um pouco a questão do processo civil, mas do direito da pessoa. Veja, ele pergunta se pode acumular, se ele pode, porque ele não conseguiu nenhuma coisa nem outra, né? A pessoa não conseguiu nem a questão do pagamento e nem a questão das visitas. Mas isso pode ser resolvido de forma em dois pedidozinhos separados, que eles são independentes, segundo o Código de Processo Civil. Ele pode requerer, logicamente, né, ela requerer a questão do pagamento que não foi recebido e o direito de visitas, que a gente chama de cumprimento de sentença. Se foi determinado que existe o direito de visita, que tem que ser acompanhado com a avó e está sendo impedido, então pode sim ser refeito através de um cumprimento de sentença, com alteração, inclusive do que ela está dizendo aí, que seja em local público. Ninguém pode, de forma nenhuma, impedir direito de visita em relação à criança. Não é bom, pai, mãe, isso não é bom. Em relação ao que ficou de receber, logicamente, cabe aí uma ação de execução desses alimentos. Se não pagar, tem prazo, e se não pagar, até prisão convidada. Excelente, doutora Emília. A pergunta esclarecedora foi feita para a nossa querida Natália. Agora vamos para uma outra pergunta. O Everaldo Silva, doutora Emília, do bairro São Carlos. Everaldo diz assim: sou casado sob o regime de comunhão universal de bens, mas queria, abre aspas, deixar todo o patrimônio partilhado, fecha aspas, para os 2 e únicos filhos. Eu posso, doutora Emília? Olha que coisa boa, pode, através da doação, né? O que a gente sugere é que seja feita a delimitação dessa área, já que são 2 filhos, e ele faz a delimitação direitinho, repassa para o nome desses filhos, que são os 2 únicos filhos que ele tem, tá? Em escritura pública, é bom que ele coloque, inclusive, algumas cláusulas que eu chamo a atenção aqui. Da incomunicabilidade, porque aí, quando esses filhos se casarem, esses bens são bens vindos dos pais, é como se fosse a herança antecipada, para não se comunicar com os cônjuges. Isso é um direito que tem em relação a bens de herança. Em caso de doação, não deixa de ser também fruto dos pais, fruto de herança, tá? Outra cláusula que eu recomendo que a pessoa coloque é que, em caso de morte daquela pessoa que foi beneficiada, o donatário, o filho, e o doador, que é o pai, estiver vivo ainda, que esse bem volte para o pai, volte para o doador em caso de morte do filho. São duas observações que eu faço, mas isso é possível fazer sim.
Beleza, e muito bem definido. Obrigado, doutora Emília. Mais uma pergunta nós temos aqui no seu direito, sem identificação, sempre digo sem problema. Um parente acabou por ser preso e condenado. Ocorre que, já iniciado o cumprimento da pena, ele deseja remissão da sua pena através de estudo dentro da penitenciária. Ele tem advogado, mas estou com dúvida se preciso requerer ao juiz ou ao administrativo do presídio. Uma dúvida muito interessante essa também, hein, doutora? Muito, Serginho. Muita gente não sabe. Tem gente que cumpre pena, que trabalha lá dentro ou que estuda, a cada 3 dias trabalhado, a cada 3 dias devidamente comprovado, diminui 1 dia de pena da pessoa, né, do detento. Então, ele pode fazer isso, mas eu sugiro que primeiro seja requerido, solicitado do presídio, da direção do presídio, do administrativo, se realmente teve o curso, se foi devidamente comprovado. Aí o presídio vai dar esse relatório que o detento fez o curso, que vai ter certificado, vai ter acompanhamento, se foi online, se não foi. Comprovando isso aí, vai para o processo e vai fazer o cálculo da pena, né, diminuindo todo aquele tempo ali, para ver se diminuindo aquele tempo da remissão, ou melhor, do cumprimento ou do trabalho ou do estudo, a pessoa pode ter uma pena, acaba diminuindo a pena, né? E eles são compensados com essas 2 atribuições. E você vê que o seu direito também é uma prestação de serviço. Esclarece bem essas questões, muitas das vezes até nebulosas, que fogem à nossa compreensão. Muito legal. Doutora, mais uma pergunta. Helena Maria, queria entrar com ação pelo fato de ter vendido meu veículo e o comprador não ter feito a transferência. Eu não tenho o CPF do comprador, doutora Emília, apenas endereço, telefone e nome completo. O que eu poderia fazer em relação a isso? Nos pergunta a você, Emília, Helena Maria do Mosqueiro. Então, Helena, boa pergunta sua, porque tem pessoas que entendem assim, e tem algumas explicações desse tipo, se não tiver todas as informações completas, não tem como entrar com ação. Ela pode entrar, sim, com ação em relação a esse assunto, mesmo não tendo CPF, mas o Código de Processo Civil diz que se tiver elemento suficiente para a outra pessoa ser citada, ou seja, saber que tem um processo correndo contra ela e se defender, o processo vai transcorrer, depois faz a juntada dessa falta de informação no CPF, por exemplo, da outra parte, mas se tiver o endereço direitinho, se tiver como chegar ao outro que está sendo processado, para que o outro tenha conhecimento, se não tem processo. Se eu estou sendo processada e não tenho conhecimento, não chegou nada em mim, então o processo não fechou o ciclo, não tem processo ainda. Então pode sim, ela pode entrar com uma ação desse jeitinho, não vai ter prejuízo. Boa notícia para ela, né, doutora Emília? Mais com uma certeza. pergunta. Interessante. Mais uma pergunta, agora também sem identificação. Fui presa e tive meu celular apreendido. O aparelho não tem mais a nota fiscal e também não existe nenhum alerta sobre ele. Minhas dúvidas, eu tenho como pedir a restituição do bem? Eu tendo em vista não existir nenhuma restrição no aparelho, posso ter acesso aos dados contidos no aparelho? Então, é interessante porque muita gente passa por isso, né? Em relação a, às vezes tem um aparelho que não tem mais a nota fiscal, nesse caso ela foi presa, ela pode entrar com incidente de restituição, se ela não tiver, por exemplo, essa nota fiscal, ela pode mostrar, por exemplo, que não tem acesso, ou não tem bloqueio esse telefone, que ele pode ser logicamente desbloqueado, para verdadeiramente saber se aquele telefone não é suspeito. Porque quando não tem a nota fiscal, levanta sempre logo uma suspeição, né? Tem nota fiscal, será que foi furtado e tal? E nem sempre é assim. Então, o que eu recomendo que ela procure o defensor público, que esteja acompanhando, dá para entrar com incidente de restituição, e aí vai ser apurado tudo direitinho. Mas, nesse princípio, tem que fazer isso mesmo. Maravilha, doutora. Só para a gente fechar a última pergunta, a Isabela Fausto do Socorro. É possível verificar no cartório quem foi a pessoa responsável por registrar uma criança? Por exemplo, o nome completo do pai que registrou e a data? Boa pergunta. Excelente pergunta. Sim, é possível. Olha, Serginho, qualquer pessoa pode requerer isso no cartório, porque o registro civil de nascimento, registro civil de
casamento, é uma certidão também pública, né? Então, logicamente, existe uma certidão que é emitida e existe um livro que tem as informações mais completas que nunca estão na certidão. Então, ela pode pedir uma certidão de inteiro teor, tá? Para saber quem foi lá registrar. Isso é possível, não tem nenhum ilícito aí. O código permite, e aí ela vai ter todas as informações. Se for parente, claro que sim. Se for uma pessoa que não for parente, o cartório não pode se negar, e isso certamente facilita a transparência e a elucidação de muitas coisas. Maravilha, doutora. Quero te reencontrar no online na segunda-feira. Sabemos, eu percebo que você está muito bem disposta, mas você é zelosa com relação à sua saúde e isso é muito importante. Se restabeleça completamente e venha também pessoalmente para o nosso Seu Direito. Tá bom, doutora? Certeza. Valeu, Serginho. Saudade, um cheiro para todo mundo. Obrigada, viu? Beijo e abração para o Itamar e para a família toda. Tá bom, querida? Sou seu fã. Emília Correia, minha querida amiga.